Olá, sou o professor Cliceu e voltamos ao nosso projeto, né, sobre cultura civilizatória. O tema de hoje que nós vamos trabalhar será relacionado à forma de como a gente consegue se ver, se descobrir dentro desse espírito de idealismo, né, ideológico. Então, nesse sentido que eu vou descrever a vocês como que eu, Cliceu, eu me vi, né, socialista a princípio, né, e depois ambientalista. Bom, anos 50, 40, 50, a sociedade da qual eu vivi é chamada geração que matava, né? Que matava animais. Vejam que absurdo. Os jovens daquele meu período, os rapazes, né, eles costumavam fazer armas assim, chamados lá na cidade de Ponta Grossa, chamada de cetara. E aqui é estilingue, né? Então, como todos sabem que estilingue é o mais apropriado, né, em nível geral no Brasil. Então, tirava-se uma forquilha de uma árvore, né, um galho qualquer, mas bem reforçado, e desse galho fazia-se tal do estilingue, né? E assim, com o apoio de um elástico, né, geralmente tirado de câmaras de pneu, se fazia o objeto que matava, né? E nós saímos de casa para, para fazer esse tipo de caça, né? Caça para matar os pássaros. Mas não era para matar, era para matar e comer. Não era assim, o objeto de apenas de abate, né? Tínhamos esse tipo de leitura. E o pior de toda essa situação, que dentro daquela cultura, né, praticamente assim, assassina, né, da mentalidade dessa juventude que matava, quem matasse mais era mais valorizado, né, era mais respeitado pela comunidade local, né? E quem não participasse desses eventos, desse tipo de crime, ele era chamado de pessoas assim, afeminado, né? É, Naquela época a palavra homofobia ainda não era vista assim, não era assim, vista com espírito, hoje, como temos, de crime. Naquela época, se não fizesse alguma coisa, era ou florzinha, né? Era o viado, né? Enfim, tínhamos que matar para não ficar com esse tipo de ranço, né? E carregar com a gente essa marca de não sermos um macho que matava. E então, dentro desse espírito, eu fui um belo dia, que eu não estava trabalhando, fui para matar. Com minha seta, né? Nós fazíamos bolotas assim de previamente, né, elaborada com barro, fazendo secando para fazer bolinhas de barro, né, seca. E ali era a pedra que tinha assim a direção mais precisa, né? E eu fui com esse pessoal para matar, né? E nesse momento que foi o que aconteceu quando eu me vi ambientalista. Por quê? Eu fui porque tinha que ir, né? No tal do Oba-Oba. E quando cheguei no local, né, um pequeno bosque lá que tinha em Ponta Grossa, né, carregado por árvores ainda, algumas alternativas, muitos pássaros, né, cantavam felicitivos, né, nos seus galhos e tal. E eu, assim, despretensiosamente, né, mirei, eles falavam, atira, atira! E eu atirei, soltei o elástico, né? E a pedra foi. Mas assim, sem fazer nenhum tipo de mira para acertar o objeto. E eu acabei acertando. Eu sei que no acertar caiu o pássaro. E o pássaro praticamente caiu nos meus pés. E ele ainda se debatendo, né? Nos últimos momentos de sua vida. E eu, assim, arrependido, né? Culpado, me sentindo assim um agressor da natureza, né? Um agressor da vida. Eu procurei pedir para mim mesmo que ele não morresse, né?
levantei ele, mas eu vi que a sua cabecinha já estava sangrando. Então, eu ali me vi ambientalista. É assim que funciona. E depois, nos outros momentos também, eu me vi, e quando eu tirava um galho de uma árvore, eu sentia que estava arrancando parte de uma vida, né? Então, eu me sentia culpado. E é assim que a gente se vê, né, ideologicamente nessa direção, né? Ecologista é quando você tem a noção exata, tecnicamente falando, das consequências que isso vai gerar para gerações futuras, né? Para aquela questão daquele meio ambiente. Aí o ecologista, né? Ambientalista é quando você tem aquela noção de defesa e de preocupação em não destruir, né? Em preservar o meio ambiente. Agora, com relação ao socialismo, foi um outro momento. Eu trabalhava num hotel São Marcos, em Ponta Grossa, né, como porteiro, né? De madrugada eu lavava a calçada, para ter um ganho maior, porque eu era porteiro do hotel. Também nesse hotel eu fazia assim, quando o caminhão de lenha, né? Porque todo aquela serpentina, a fornalha abastecia a serpentina, por sua vez, essa água já aquecida ia levar a água assim térmica, né? Para as banheiras dos apartamentos. Era assim que funcionava, não tinha sistema elétrico, né? Então era tudo por fogo, né? Pela fornalha. E eu descarregava os caminhões, né? De madrugada, porteiro do hotel. E, e levava essas toras aí, assim, toras já cortadas, para mais tarde serem colocadas e abastecer a fornalha do hotel. Então é um trabalho pesado, mal remunerado, mal reconhecido, e ali eu me vi uma pessoa extremamente é, assim explorada, né, pelo sistema da época, né, e até hoje é assim. Bom, ocorre o seguinte, que em um dos dias, das manhãs no domingo que eu estava de folga, num salão de barbeiro, o doutor Volney Tibes disse: Pereirão, apareceu uma vaga aqui para você. E eu aceitei essa vaga. Fui trabalhar no frigorífico Wilson do Brasil. E nesse local eu me via socialista, porque eu fui crescendo. Eu comecei lá com office boy, fui para a seção de vendas, de compra, de contabilidade, virei fiscal da empresa, ganhando 10 vezes mais do que qualquer outro funcionário daquele local. Frigorífico Wilson do Brasil. E eu como fiscal, fazia o controle da produção das salsichas Viana. E um dia, eu entrando por um dos corredores do frigorífico, vi que as pessoas se alimentavam com aquelas salsichas para conter a sua fome. E aí eu falei para o seu chefe: vocês peçam um aumento, porque senão eu vou ter que colocar no meu relatório que estão, né, desviando dinheiro, a produção dessa empresa. E um dia eles foram reclamar essa situação junto ao senhor Gera Pavão, que era o superintendente da empresa, e falou: o seu Cliceu nos orientou que nós vamos pedir aumento, então nós queremos aumento porque, pelo que nós entendemos, nós estamos ganhando pouco, nós temos que se alimentar com aquela salsicha, né? E ele nos disse assim: se nós não pedirmos aumento, ele vai colocar no relatório. Então nós estamos pedindo aumento para o senhor. E aí ele me chamou lá no Salão Nobre. Eu imaginava que eu ia ser condecorado, porque eu não tinha mais o que subir naquela empresa. Pelo contrário, eles me traíram. Disseram assim: ó, o senhor Ludiero falou: é verdade que o senhor falou para os funcionários que o senhor orientou para eles, né, solicitarem um aumento, né, do seu salário? Eu falei: sim, é verdade. E daí saí da empresa e me dispensaram na mesma hora. Aí eu me vi socialista. Senhoras e senhores, eu quero dizer a vocês, jovens, que esse foi o meu relato de hoje. Assim você se vê socialista ou ambientalista. Caso vocês não fizerem assim, vocês serão liberal. Muito obrigado. Não deixe de dar o seu like à minha fala, porque assim vocês estarão me ajudando. O like é minha necessidade, é o meu ar que eu respiro. Muito obrigado a todos. Até a próxima.